Eu acho que ela está precisando de assistir mais o programa Sempre Feliz na Rede Super, né? Porque se ela assistir mais o programa Sempre Feliz na Rede Super, ela não vai confundir isso, não, ainda que ela é torcedora do Vasco da Gama. Olha! Amém? Ela vai falar assim. Nós vamos orar ao Senhor. Quantos tem sido abençoado aqui através das ministrações da pastora Márcia? Amém? Só para nós, assim, a título de termos consciência, quantos estavam aqui na sexta-feira? Levanta a mão, João. Glória a Deus. Agora baixa sua mão. Aplauda Jesus que na vida estava aqui na sexta. Quantos estavam aqui no sábado? Baixa a mão, por favor. Aplauda Jesus que na vida estava aqui no sábado. Quantos estavam aqui na sexta e no sábado? Os dois dias direto. Glória a Jesus. E hoje nós estamos aqui todos para receber. Se você for a gente não vir um dia, eu creio que você ouviu os comentários, porque Deus tem assim usado a pastora Márcia maravilhosamente para nos abençoar. E graças a Deus por isso que eu já sabia que nós íamos fazer essa mistura aqui, não é? Entre homens e mulheres, essa miscelânea maravilhosa. E preparou uma mensagem assim, que tem sido uma bênção para as mulheres, mas para nós homens também. E é tão bom nós estarmos recebendo junto. Eu e a minha esposa e eu, você e sua esposa, você e sua noiva, sua namorada, recebendo junto de Deus nesse congresso. O tema desse congresso é Mulheres nas Mãos do Oleiro. Porque a ideia é assim, as mulheres não organizam, né? Elas poderiam colocar mulheres e homens nas mãos do oleiro, né? Então assim, vamos colocar uma mudança, vamos colocar vasos na mão do oleiro, vamos? Vasos nas mãos do oleiro. Pelo menos os homens, que as mulheres que não gostam de trocar. Vamos lá, só os homens. 1, 2, 3 e... Vasos na mão do oleiro. Oh, maravilha. O plural aí ficou meio difícil, é assim, vasos nas mãos do oleiro. Vamos lá? Vasos nas mãos do oleiro. Agora, toda a igreja, agora homem e mulher, quer ficar feliz, porque elas querem mais que nós sejamos muito transformados para a gente ser uma bênção na vida delas, amém? 1, 2, 3 e... Vasos nas mãos do oleiro. De pé em nome de Jesus. Oh, aplauda o nome de Jesus, querido. De pé. Aleluia. Por que é importante a gente orar assim, pastor, começar a ministrar a palavra? Por duas coisas. Primeiro, porque às vezes, até para receber a palavra, a gente fica assim, a gente fica apreensivo, e isso nos impede. A palavra nos convida para lançar sobre o Senhor toda a ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Depois, o que nós precisamos, porque muitas vezes nós estamos dentro da igreja, o inimigo fica soprando muita coisa na nossa cabeça o tempo inteiro. E quando chega o momento da mensagem, é um momento que você não vai dar nada para o Senhor. É o momento de você receber do Senhor. Amém. E muitas vezes você até consegue cantar, ainda que talvez você não consiga adorar 100% porque você está preocupado, e a preocupação é o maior ladrão da adoração. Mas chega no momento de você receber a palavra, o inimigo começa a te buzinar mil coisas, e quando ele não consegue assim fazer você ficar muito preocupado, ele começa a fazer você ficar conversando com quem está do lado o tempo inteiro, que aí você fica irreverente, perde a bênção e ainda atrapalha o irmão que vem para receber algo do Senhor. A gente ora justamente para esse momento, que é um momento muito importante, querido. O culto ele é trifásico, ele tem um momento da oração, ele tem um momento da adoração, tem um momento de Deus falar conosco. E esse agora é um momento decisivo daquilo que você vai fazer nessa noite. É um momento agora que não é a mensagem da Márcia Rezende. É o momento da mensagem de Deus na boca da Márcia Rezende. Porque ela é profetisa do Senhor. E profeta e profetiza do Senhor que não tem mensagem própria. Nós falamos a mensagem do assim diz o Senhor, amém? Abra suas mãos nessa hora. Pai, em nome de Jesus Cristo, como nós te somos gratos por nos reunir nessa noite de celebração. Meu Deus, que coisa linda, Senhor. É lindo ver o cuidado das irmãs na decoração, o bom gosto, o alto estilo, o alto nível. Nós percebemos que houve excelência nessa decoração, houve excelência nessa organização. Nós percebemos que as irmãs colocaram o coração, colocaram os joelhos, tudo diante do Senhor, e o Senhor as capacitou de uma maneira linda, e nós estamos sendo favorecidos por um ambiente tão aconchegante e agradável. Nós vemos que elas foram dirigidas pelo Teu Espírito para convidar a pastora Márcia para vir nos ministrar a Tua palavra, porque o Senhor tem falado conosco de uma maneira extraordinária nessas duas noites, Senhor. Obrigado a Deus, porque tudo o Senhor tem honrado, Pai. E nessa noite nós te agradecemos, porque nós temos certeza que o Senhor traz um vinho especial aqui nessa noite.
O Senhor chega nessa festa e traz um vinho especial, melhor do que foi na sexta, melhor do que foi no sábado. E hoje, nessa última noite deste congresso, Pai, o Senhor traz um cálice, Senhor, para salvação, para restauração, para libertação, para cura divina, para renovo, para restaurar o vaso, para restaurar relacionamentos, para restaurar o coração de pais a filhos, para restaurar o coração da esposa ao esposo, para restaurar a amizade, para restaurar seu relacionamento, ó Deus, de líder com liderado. Pai, em nome de Jesus, a liberdade do Teu Espírito para operar em nós e através de nós. Ó Deus, como boca do Senhor nesta noite, continua usando a Tua ungida, Senhor, para nos trazer a preciosa palavra do Senhor. Ó Deus, que a espada aguda, Senhor, afiada, ó Deus, nessa noite possa cortar, Senhor, na minha vida, na vida de cada um que está aqui, ó Deus, que a revelação da Tua palavra chegue aos nossos corações e que tenhamos um coração quebrantado para recebê-la, um ouvido sensível para ouvi-la, meu Deus. Tenha liberdade de falar conosco. Repreende, Deus, todo espírito, Senhor, que possa querer vir para distrair, ó Deus, todo espírito de reverência, Senhor, e nos traz cativa a Tua palavra. Nós oramos te agradecendo em o nome de Jesus. Amém, querido? Aplauda o Senhor. Aleluia. Você pode aplaudir mais forte o Senhor Jesus. Dizer a Ele: o Senhor é digno, o Senhor está aqui nessa noite. Só Ele é merecedor de toda honra, toda glória e todo louvor. Amém? Amém? Pode se sentar, querido. Muito obrigada. Que bom estar aqui mais uma vez. Tem sido muito gostoso também estar aqui com vocês. Eu estou muito feliz também mais uma vez, viu, pastor? Pastor Valdirã, Alessandra, pastora Tereza que me convidou. Estou muito feliz de estar aqui. A gente já é uma família, mas a gente vai ficando mais próximo, né? Cada dia mais íntimo. E é como se a gente já se conhecesse há tanto tempo, né? Eu vejo com emoção no meu coração realmente a humildade do Senhor no coração de vocês. Eu vejo a simplicidade do Senhor em vocês. Eu vejo que Deus tem grandes coisas para fazer através de vocês neste lugar. Vocês que são parte dessa igreja, tem um homem e uma mulher de Deus liderando essa igreja. Eu não os conheço. Ninguém me pediu para falar isso, a não ser o Espírito Santo. E se você ainda não se comprometeu, com uma igreja, ore, querido. Peça a direção de Deus. Talvez você venha aqui, frequente aqui, mas ainda não fez uma aliança. Então faça uma aliança com este líder, servo de Deus, para que você seja também um vaso mesmo aqui, plantado. A Bíblia diz: os plantados na casa do Senhor florescerão no seu templo. Você precisa estar plantado no lugar. Amém? Amém? Em nome de Jesus, aleluia. Bom, quantos pó nós temos aqui? Amém. Por isso você não veio ontem, por isso você estava levantando a mão. Quantos barros temos aqui? Aleluia! Aleluia! Sexta-feira falamos do quê? Fabrícia está com a língua afiada. Glória a Deus, isso mesmo, o valor da mulher. Quantas mulheres valorosas temos aqui? Aleluia, somos todas mulheres valorosas. E os homens que têm aprendido ainda a dar mais valor a essas mulheres, a cuidar melhor ainda delas. E nós também, a valorizar os homens que Deus tem colocado nas nossas vidas. Nosso marido, nosso líder, seja qual for, nós também precisamos sempre valorizá-los, honrá-los. Amém? E ontem falamos um pouquinho sobre isso, a diferença do pó, a diferença do barro. Se você for pó, você vai ser comida de Satanás. O pó, fazendo um resuminho rapidinho, quem não esteve aqui ontem, levante a sua mão. Várias pessoas. O pó é seco. A diferença do pó para o barro é essa: o pó é seco, né? Duro, seco. Mesmo se ele não for duro, quando você descasca ele, quando levanta aquela poeira, ele é seco. E o pó misturado com a água vira o barro. Eu falei tanto de água, nem tornei água na calça aqui, com a calça molhada. E a calça é a cor do barro, né? Então, é profético, gente, é profético. Mas nós precisamos ser esse barro que é o pó misturado com a água, e a água é a palavra de Deus. Aleluia, que maravilha. Abra sua Bíblia em Efésios. Ontem eu li alguns versículos de Efésios 5.
E acabei não lendo esse versículo que eu queria ler, que exatamente fala claramente sobre isso. Efésios 5, versículo 25. 5:25. Na verdade, eu já li o 25, mas é só para eu complementar aqui. Quem achou, diga aleluia. Aleluia. Quem não achou, diga misericórdia. Terei misericórdia de você. Esperarei mais um pouquinho, filha. Efésios 5:25. Nós vamos ler do 22, né? Para não ficar injusto. Vamos ler do 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Vamos ler do 21, então. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. E o 26, que eu não li ontem, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Amém? Olha só o 28, gente, só o pastor gostou dessa palavra? Só o pastor gostou? Aplauda a palavra do Senhor, sim, querido. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Quantos homens se amam? Você tem que amar muito a sua esposa como a si próprio. Todo bonito, engravatado, elegante, não é? Então tem que amar a sua esposa como a si mesmo, cuidar dela. Assim como você cuida de você, cuide dela, não é? Mas esse não é um assunto específico de hoje. Eu queria ler esse versículo 26, para santificar. Aqui está falando especificamente da igreja, não é? Que assim como Jesus veio, deu sua vida por nós, fez sua vida pela igreja, pela noiva, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, que é o que nós falamos ontem. A água é a palavra, misturada com o pó que somos nós, nós nos tornamos o barro que Deus quer que nós sejamos. O nosso versículo tema, 2 Coríntios 4:7, não é? Mas agora, daqui a pouco nós vamos lê-lo. Ontem eu parei a mensagem, né, porque a gente não tinha mais tempo, exatamente nesse momento agora. Eu perguntei para vocês qual era a principal maneira que Deus tinha de amassar o barro, de moldar o barro. E aí, algumas pessoas disseram as lutas, os problemas, as dificuldades, e eu então terminei dizendo que são os relacionamentos. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Como Deus usa os relacionamentos para nos moldar. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 27, versículo 17. Provérbios 27, 17 diz, um versículo que talvez você saiba de cor, como eu já sabia de cor esse versículo. É um versículo muito interessante e ele diz o seguinte, Provérbios 27, 17: como o ferro com ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Alguém tem uma outra tradução? Pode ler alto. Ninguém sabe ler nessa igreja, pastor? Todo mundo só sabe ler inglês. Ninguém tem uma versão diferente? Lê, querido, por favor, bem alto. 27, 17. O ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Isso, gostei mais dessa. Porque às vezes a gente lê assim, o homem afia o rosto do outro amigo. Acho que é o barbeiro, né? É o barbeiro que faz a barba do outro, que vai simplesmente afiar o rosto. Não. Isso que a Bíblia está dizendo aqui é exatamente isso que
que eu recebi de Deus. A maior forma, a forma que Deus mais usa para nos moldar como barros em suas mãos, são os nossos relacionamentos. Assim como um ferro afia outro ferro. Tá ali, os dois são iguais, não é? O ferro tá lá, fi. Quando você vai amolar uma faca, você passa aquela faca numa lâmina igualmente de ferro e vai fi. Tenta cortar a faca. Nossa, mas essa faca tá cega ainda. Vou lá de novo. Fi. Ou então quem tem um material mais profissional, né? Passa naquele negócio. Se assustou, tadinha. Sai até fogo, sai faísca, não sai? Mas depois fica assim, você passa aquilo numa carne durada. Aquela carne vai para um lado, vai para o outro. Afiadinho. E assim somos nós. Gente, quer maior lugar de moldagem do que a família? Minha irmã está aqui. Quantos faíscas já saiu entre nós? Sai faísca para todo lado. Quantas faíscas saem entre os pais e os filhos? Quanto? Porque nós somos iguais. Temos, às vezes, temperamentos diferentes, características diferentes, mas a gente vem do mesmo pó. A gente vem do mesmo pó, a gente é tudo pó. Farinha do mesmo saco. Farinha e pó, né, gente? Até dá certo. Nós somos iguais. Viemos do pó. Por isso que a gente... Não é? Está ensaiando, as meninas ministraram lindo aqui, está ensaiando. Não, mas eu não gostei muito desse gesto. Não acontece isso com elas, não. A gente só acontece na Lagoinha. Isso. Aqui não acontece. Eu não gostei muito desse gesto. Não, mas eu sou melhor, eu sei, eu sou coreógrafa formada pelo Palácio das Artes de Belo Horizonte. E aí vai. Aí, se a pessoa tem a palavra, se ela está molhada com a palavra, se está um pó misturado na água, ela fala: tá bom, querida, pode fazer do seu jeito. Porque ela lembra o que a palavra diz: sujeitai-vos uns aos outros. Eu me sujeito a você, você se sujeita a mim. A família, em primeiro lugar, graças a Deus pela família, o lugar onde nós nascemos, o lugar onde nós passamos a parte mais importante das nossas vidas. Eu tenho 2 meninas, uma de 6 e outra que daqui uns dias vai fazer 5 anos, pequenininhas. Meu marido fala que é pai e avô. Não, eu não sou pai e avô, não. Nós demoramos muito a ter filhos, mas eu sou mais ou menos, sou quase. Mas eu vejo a importância de cada detalhe, da minha intervenção, do meu esposo em cada detalhe na vida delas, para a formação do caráter delas, para a formação do amor delas pelo Senhor. Elas estão sendo um barro nas minhas mãos, nas mãos do meu marido. Nós, pais, somos oleiros na vida dos nossos filhos. E se não formos oleiros segundo a palavra de Deus, seremos oleiros segundo o mundo. Seremos oleiros segundo Satanás. Você que é pai e mãe, o que é que você tem moldado na vida dos seus filhos? Porque eles são barro. Barro molinho. Criança é barro molinho. Se o seu filho... Ah, mas você não conhece meu filho. Meu filho é fogo. Meu filho manda lá em casa. Culpa sua. Ele manda porque você deixa ele mandar. Não, mas você não conhece o temperamento do meu filho. Não, eu não conheço. Eu conheço a palavra de Deus que diz que a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afastará dela. O meu marido e eu já éramos líderes de célula, não tínhamos filhos ainda. Então, às vezes, na nossa célula tinha alguém que tinha um filho bem abençoado, né? Um que um dia estava chutando o pai dele na nossa frente. Desculpa. E a gente foi falar algumas coisas com eles e a mãe não falou claramente, mas em outras palavras ela disse: você tem filho? Quando você tiver filho, você me fala. E meu marido disse: olha, nós não temos filhos, mas nós temos a palavra de Deus. Tem gente que fala assim: criança podia ser tão bom se viesse com manual, né? Igual televisão, celular, aperte esse botão.
né? Criança não vem com manual, a gente não sabe o que fazer. Claro, existem desafios, sim. Muitas situações difíceis que a gente fica, e agora, Deus, o que eu faço? A minha filha essa semana me perguntou. Fomos a um aniversário do menininho vizinho do prédio. E o menino, a família não é cristã. Então estava tudo bem, os monitores cantando, fazendo brincadeiras sadias. De repente começou. Eu quero tchu, eu quero tchá. Aí, todas aquelas músicas terríveis. Ah, se eu te pego. Aí começou. E elas estavam lá na frente, foi tão interessante, porque elas estavam todas assim, viradas para lá, né, para os monitores. E as minhas estavam na primeira fila, tinha umas 3 filas de crianças. E eu estava sentada numa mesa mais ou menos assim. Quando começou essas músicas, a minha pequenininha fez assim. Tipo assim, mamãe, agora? Aí eu deixei, passou um pouquinho, começou a piorar. E tinha um monitor lá, gente, muito afeminado. E ele dançava, ele fazia, acontecia. Quando a música começou a piorar, eu fui lá, peguei as duas e falei, vem, precisa dançar um pouquinho, filha, vem cá. Peguei, sentei elas comigo na mesa, dei água para elas. Falei, depois que se as coisas mudarem, vocês voltam. A minha filha de 6 anos falou assim, mamãe, será que não tem a Aline Barros, não? Falei, filho, eu vou perguntar se tem a Aline Barros. Coisa mais linda. Ela lembrou e ela gosta. Semana passada ela chegou e falou assim, mamãe, eu quero ser líder de célula. A gente já tem célula em casa, a nossa célula é quase uma igreja. Então a gente tem célula de adulto, célula de crianças, célula de pré-adolescentes e de adolescentes no mesmo dia. Porque a gente faz um salão, no outro salão do prédio. E eu falei, filho, mas a gente já tem célula de crianças, você pode ajudar a Cida, que é a moça que lidera as crianças. Mas ela não deixa, mamãe. Eu falei, não, filho, mamãe vai conversar com ela vai deixar. Isso foi na segunda-feira, ela já fez um livrinho de células, já escreveu, mamãe, eu quero 2 versículos que falam do amor. E qual que você lembra, filha? Porque Deus, aí ela lembrou, escreveu o versículo todo e fez um livrinho, escreveu o livro da célula. Pregou nas paredes, e a outra menor é muito engraçada. Mamãe, a minha célula vai ser domingo. E aí, tanto falou que na terça a Cida não pôde ir. Caiu um temporal em Belo Horizonte. A Cida não foi. Eu falei, filha, tá vendo? Chegou a sua oportunidade. Você pode ministrar a célula para as crianças. E ela deu 2 lições do livrinho Crianças Diante do Trono. E ontem foi sábado, né? Eu liguei para lá e falei, mamãe, você tá falando muito no telefone, eu tô precisando ligar para a Sara para saber se ela vem para a célula, porque vai ter célula hoje. Ai, meu Deus, hoje eu liguei para ela, falei, como é que foi a célula ontem, filho? Não teve, mamãe, papai não deixou. Eu falei, mas por quê? Eu não sei. Meu sogro está no hospital há mais de 2 meses, uma situação melhora, piora, e meu marido tinha saído hoje para o hospital. Quando eu liguei, eu não falei com ele, falei, vou perguntar para ele por que ele não deixou, então, você ter a célula. Mas nossos filhos são barro nas nossas mãos. Nós somos exemplo para eles. Nós temos que ser inspiração para eles. O que é que você tem inspirado nos seus filhos? Nos seus sobrinhos? Nos seus netos ou vizinhos? O que é que você tem inspirado eles? O que é que você respira na sua casa? Novela da Globo? Tantos programas terríveis que as televisões brasileiras têm. O que é que você tem ensinado para os seus filhos, que é a maior paixão da sua vida? Você tem se encharcado de quê? Porque existem barros e barros. Existe aquele barro sujo, não tem? Aquele barro que misturou esgoto, que misturou tudo, virou um barro fedorento. Você tem se encharcado de quê? Qual é a água que você tem misturado ao seu pó? É uma água limpa, que é a palavra de Deus, ou é uma água suja, contaminada? Temos que tomar muito cuidado. Então a família é o primeiro lugar onde nós somos moldados, onde os nossos relacionamentos, nós precisamos exercer o perdão o tempo todo, nós precisamos nos humilhar, nós precisamos praticar a palavra de Deus.
porque um irmão não concorda com o outro, brigou, pegou uma blusa que o outro não queria, tudo bobeira, né, gente? Começa com as bobeiras. Mas essa história é velha, não foi? Não citei ontem a história lá de Rebeca, que criou uma confusão entre Jacó e Esaú. Foi uma divisão entre dois irmãos. E Jacó teve que passar pelo vale do Jaboque para ser moldado. Teve que passar ali para ser moldado, até ele ser tocado, o nome dele transformado, de Jacó para Israel. Jacó significa enganador, suplantador, e o nome dele foi mudado para Israel, pai de muitas nações. Quando você tem um encontro verdadeiro com Jesus, ele muda o seu nome, ele muda a sua identidade. O nome é a nossa identidade. O nome de Jacó mostrava quem ele era. E o nome em hebraico, gente, tem um significado e todo mundo sabe. Todo mundo sabe. A gente não, a gente tem que olhar no livrinho, né? O que significa seu nome? Eu não sei, tem que olhar no Google. Tem que olhar no livrinho. O pastor Jorge Linhares, das Belo Horizonte, tem um livrinho que fala dos nomes. Mas o seu nome, o nome lá em hebraico, eles sabem o significado de todos os nomes. A Bíblia fala a história de Jabes. Jabes, a Bíblia fala 2 versículos de Jabes. Tem uma genealogia, gerou. Quando chegou em Jabes, gerou Jabes. E Jabes era causador de dores. Todo mundo devia chamar ele na escola, o causador de dores. Porque todo mundo sabia o significado. Mas a Bíblia diz que Jabes orou a Deus, clamou a Deus. E foi Jabes mais feliz do que todos os seus irmãos. Então, querido, Deus, ele muda a sua identidade quando você se deixa moldar por ele. Tem como passar aí a matéria? Eu tenho um quadro no meu programa que, para quem não sabe, né, eu sou de Belo Horizonte, sou pastora voluntária da Igreja Batista da Lagoinha, e há 10 anos eu apresento um programa na televisão, um programa de variedades, que tem culinária, tem ginástica, tem assuntos diversos sobre tudo, que a gente tem entrevistas com vários profissionais. E tem um quadro no meu programa que chama Essa Não É a Minha Praia. A gente pega algumas pessoas mais ou menos conhecidas, pessoas não crentes inclusive, que tem uma habilidade que todo mundo conhece. Por exemplo, eu peço, pastor Valdiran, qual não é a sua praia? A sua praia todo mundo conhece aqui, né? Quer ser esse homem de Deus, pregar e tal. Ah, eu não sei jogar futebol, por exemplo. Ó, acertei. Você não tem cara mesmo assim de jogar, a não ser futebol de botão. Com todo respeito. Mas o pastor Valdiran fala, não é futebol. Então eu vou levar ele para um campo de futebol com um professor de futebol e nós vamos fazer esse desafio para ele. De repente ele vai ver que ele não é tão ruim quanto ele pensava. Ele vai ver que ele pode aprender a jogar futebol. Esse é o objetivo do quadro. E há pouco tempo, mais ou menos uns 2 meses ou 3, eu gravei esse quadro com aquele do meio, o pastor Jean, que é um dos pastores da Igreja da Lagoinha. Aquele senhor, você já viu, inclusive, talvez nesse próprio DVD que as meninas dançaram, aleluia, tem esse senhor fazendo lá, moldando barro. E aí eu queria que você visse um pedacinho. Você pode passar para frente, se der, porque é um pouquinho grande, eu quero só um pedacinho da parte que mostra pertinho ele moldando o vaso. Essa é umas mensagens que a palavra nos dá para a gente poder, né, ilustrar as pregações e tudo. É verdade. Bom, seu José, auxiliador, qual o primeiro passo? Apresenta primeiro para a gente aqui esse material. É só através... É só se puder passar para frente, pode passar. Esse é um torno. Um torno. É só com torno que pode fazer barro ou não? Pode ser feito só com as mãos também? Tem a arte que as pessoas usam poder fazer com a mão, né? Escultura e tal, aí a pessoa... Olha a textura, torno, gente. Na mão. Mas a minha praia é o torno. A sua praia é o torno. A minha praia é o torno. Isso daqui é A minha não é nem um torno. Isso tá nem em torno disso. Tá nem em torno disso. Mas isso daqui é o quê? Argila? Isso é o argila. Tá. Essa argila é comprada pronta? Você não Não, essa argila ela vem assim. das fazendas, do mato, né?
porque aquela de córrego não dá não, porque ela dá na beira do córrego, é boa, mas não dá porque é por causa da impureza, que a água na correnteza da água vai deixando as impurezas do lado ali. Então o lugar que tem areia, tem uma veia de areia, às vezes tem uma veia de saibro, e aí tem uma veia de argila. A gente achou, a gente procura entrar a argila, que a argila é um barro diferente. É verdade, com certeza. Diferentes tamanhos e formas dos vasos, né? Essa forma e esse tamanho vai dando tudo com as mãos aqui no torno. Com as mãos, com as mãos. E aí aperta mais, afrouxa mais. Dá uma olhinha aqui pro João. Vou deixar você falar. A questão do apertar é normal. Por exemplo, se você vai fazer uma peça grande, aí você faz até um certo tamanho, aí tira do torno e coloca, ela dá uma endurecer um pouquinho, e depois você pega e coloca outra parte em cima daquela e dá continuidade. Então aquele vaso bem grande, tipo esse tá aqui, não sei se está dando para mostrar, esse vaso bem grande tem que ser feito em algumas etapas, duas ou três. Tem que ser feito com 3 vezes, né? Faz uma parte, firma um pouquinho, ali tem uma parte ali que dá colar outra parte nele. Aí vai fazendo por etapas, aí vai aumentando. Vai prestando atenção. Agora já é pregação isso aí, já é pregação isso aí. Dá uma olhinha pro Jean, você vai com a mão na argila, eu preciso confessar, na massa verdadeira, literal. Eu preciso confessar que eu nunca nem sentei diante de um torno, então não sei nem como me comportar diante de um torno desse. Pode rodar. Pois, mas eu vou rodar fazendo esse negócio aqui. Aí você vai firmando a mão, ele tem que ficar quietinho na sua mão. Eu não tenho que tirar minha aliança, não é bom tirar a aliança, não? Agora já era, só para não sujar, já era. Então molha mais a mão. Molha mais a mão, olha a água. Olha a água. Aí eu tenho que molhar a mão de quando? Encosta a mão aqui assim embaixo aqui. Isso, vai fechando com o barro. Você tava com a mão em cima. Aí você vai fazendo assim. Tô começando a entender, aí molho mais. Esse aqui vai colar, né? Tem que colar lá no... Não fecha muito embaixo, não, senão você não dá fundo aí. Então, na medida que a mão vai secando, eu vou molhar. Isso, você vai molhando. Tem que procurar fazer as duas mãos. E vai fazendo assim para poder ficar igual uma bolinha. Eu acho que tá com a mão de um jeito, tá muito. Olha o que tá virando, ó. Tá virando alguma coisa já, ó. Vai na meleca. Vai abaixando a mão aí, pra encostar ali, pra poder ter uma base. Meus filhos não gostam desse negócio aqui. Deixa eu molhar mais. Isso, vai molhando. Você pode deixar ele rolando sem passar aqui? Fica rápido. Tá puxando barro pra cima. Você pode deixar rolando sem passar aqui? Tirar daqui e deixar rolando aí um pouquinho? Tá, aí daqui a pouco, daqui uns 5 minutos, você me avisa e põe de novo, tá bom? Pode deixar ele rolando. Vocês querem continuar vendo? É legal, mas é porque eu fico preocupada com o tempo. Ali, olha só, dá pra gente entender um pouco mais aquilo que a gente tem falado desde ontem. O tempo todo tem que ter água, porque o barro ele vai chupando a água, né? Ele vai absorvendo a água. À medida que vai rodando o torno, o oxigênio, o ar, o atrito das mãos vão secando o barro e ele vai absorvendo a água. Assim nós devemos ser. Não é eu me alimentar ou molhar o meu espírito e minha alma com a água hoje. E daqui uma semana, de novo, eu vou ler a Bíblia. Daqui um mês, eu vou, olha, estou me sentindo seco. Vou no culto hoje. Eu vou no culto porque eu estou me sentindo muito seca. Estou precisando. Queridos, nós precisamos da água todos os dias. Nós precisamos absorver essa água que nos molha para sermos moldáveis. Sabe, você quer ser moldado sem sofrer muito? Esteja maleável. Quanto mais duro você tiver, quanto menos água, mais você vai sofrer. Sabe por quê? Porque depois que você entrega sua vida para Jesus, não tem jeito, você vai ser um vaso. Querendo ou não, você vai ser um vaso. Deus não te criou para você ser um nada. Deus te criou para você ser algo precioso para Ele. Por isso, não resista. Não resista à obra de Deus na sua vida. Deixe-se ser moldado. Deixe que Deus te dê a forma que Ele quer dar. Você vê que o oleiro controla. O oleiro controla tudo. E depois no final você vai ver que eu também ponho a mão na massa. E eu sou péssima, também não é a minha praia. E é difícil. É difícil a gente ver assim, acha que
É difícil você saber exatamente a força que você põe, o dedo que você abre. Um dedo que você abre a mais, ou sobe ou desce, muda totalmente a forma do vaso. Então, o oleiro sabe, ele é expert. Como o seu José comparando, né, terrenamente, o seu José é mole para ele. Pega aquilo ali, tem 30 anos que ele faz isso. Mas o nosso Deus, desde a eternidade, desde a antiguidade, desde antes da formação do mundo, Ele sabe moldar você. Ele sabe onde põe a mão. Ele sabe quando abre um pouquinho o dedo. Ele sabe quando aperta um pouco mais, quando afrouxa um pouquinho. Ele é expert, querido. Mas você precisa deixar. Você precisa deixar, porque diferentemente daquele barro ali que é um ser inanimado, que está lá, não adianta, ninguém vai fazer nada. Nós, infelizmente, não somos assim. Não é? Se pudesse fazer uma filmagem da gente estaria assim, pega aí. Não, essa mão tá muito forte aqui. Parou? Tô gostando disso não, hein, Jean? Não, aqui não. Não, aqui não. Aqui deixa comigo. Pode deixar que eu mesmo dou um jeito. Nós somos assim, não queremos. Sabe por quê? Porque nós temos algo que foi lá no bendito Éden, né? Que surgiu com o pecado. É orgulho. O orgulho é uma dureza que tem que ter muita água para molhar. O orgulho não nos deixa reconhecer que somos errados, que estamos errados. Não nos deixa reconhecer, admitir muitas vezes o nosso erro com a nossa esposa, com o nosso marido. O orgulho muitas vezes nos impede de voltar atrás. Peraí, eu tenho que consertar lá atrás algo que ficou pendente. Às vezes o Espírito Santo já te mostrou muito tempo, muitas vezes, algo ou alguém que você precisa voltar e pedir perdão, mas o seu orgulho não deixa. Não, mas eu vou fazer isso. O que ele vai pensar? Vai pensar que eu sou um fraco? Vai pensar que eu sou pecador? Muitas vezes até nós líderes, não, mas eu não posso chamar um liderado meu e falar, pedir perdão para ele, ou nós pais. Quantas vezes eu já falei para minha filha, filha, perdoa, mamãe errou. Sabe, porque quando nós fazemos isso, nós também ensinamos. Ensinamos para eles que nós podemos errar, mas que nós temos que reconhecer sempre que nós erramos. A maior olaria que temos são os nossos relacionamentos. Sempre que temos essas questões entre família, ou vamos crescendo, vamos para a escola, quantas vezes a criança chega da escola com um desafio, mamãe, fulano me chamou disso. Um dia minha filha estava ansiosa por uma excursão, super ansiosa. Ela é um pouco ansiosa, ela fica doida para chegar o dia. E chegou o dia da excursão, ela estuda à tarde, mas eles iam cedo, passar o dia inteiro num water park, num parque de águas lá. E aí quando eu fui buscar às 6 horas da tarde, ela estava chorando. Eu falei, filha, o que aconteceu? Aí a professora falou que ela chegou, o ônibus chegou um pouco mais cedo do que o combinado, elas ficaram brincando ali, esperando os pais chegarem. E ali houve uma desavença, porque umas queriam brincar de uma coisa e outras não queriam brincar, e falar aquelas coisas de criança. E ela estava chorando. Eu falei, filha, você perdendo a sua paz, a sua alegria, que você estava querendo tanto por causa disso. Mas eu laria. Os relacionamentos existem para isso. Eu lembro a primeira vez que minha filha que ela foi para a escola, tinha uns poucos meses que ela estava na escola, com 2 anos e 3 meses ela foi para a escola, todas duas. E sempre muito amada, só ouvindo coisas boas, só ouvindo palavras de bênção, só ouvindo palavras de afirmação. Ela chegou um dia em casa e falou, mamãe, meu colega falou que eu sou boba. Bem-vinda à vida, filha. Bem-vinda à vida real. Você vai ouvir muitas coisas ainda. A gente tem explicado para elas que as pessoas não são todas boas. Temos explicado para elas, ajudando a moldá-las a serem pessoas que entendem, principalmente, que amem a palavra de Deus.
Os meus pais, os nossos pais, sempre foram esse referencial para nós. Sempre foram esse exemplo de um homem e de uma mulher que amavam o Senhor, que viviam para Ele, que amavam os filhos, a família, sempre trabalhavam muito, sempre se dedicavam à obra e, à medida do possível, sempre nos supriam. Sempre tivemos uma vida muito simples, mas com muito amor, muita amizade, muito respeito. Eles foram os primeiros oleiros da nossa vida. Depois foi ficando mais fácil. Por isso nós temos que valorizar, nós pais temos que valorizar esse tempo com os nossos filhos. Temos que valorizar esse tempo. Os nossos líderes, todos nós, temos que valorizar. Pode colocar. Olha aqui, para ele moldar o barro, ele está... O vaso dele está pronto agora, tá vendo? Deus sente aquilo que o barro está sentindo. O importante aqui que eu queria explicar é o seguinte, por exemplo, naquele processo que a gente estava falando aqui, de dar o acabamento nele e levar para o forno. Então, quer dizer, veja bem, o Jean vai fazer o vaso do jeito que o Jean está querendo, está no coração dele, então ele vai dar o acabamento, se ele quiser fazer até uma florzinha do lado, faz uma outra coisa, aí do jeitinho que ele está querendo. Não, sem muita firula, viu? Então tá legal. Então, aí No começo é pior ainda. ele pega e vai entrar no processo. Aí já está prontinho ali. Então, quer dizer, Jesus trabalhou na nossa vida, ele formou em nós um novo caráter. O Espírito Santo, o Espírito Santo começa a agir. Nós vivemos agora a era do ministério do Espírito Santo. Deus fez, Jesus veio e resgatou o homem, agora o Espírito Santo trabalha no coração do homem. Então, o senhor como Espírito Santo auxiliador, então, o que o senhor corrige aqui? Que eu corrijo aqui? Ô, Jean, aí entra a questão, por exemplo, eu não sei o que vaso. Você fez um vaso. A indenização. Você fez um vaso do seu jeito. Você fez o vaso do seu jeito. Então, quer dizer, você é o oleiro. Então, mas aí é o jeito. O senhor está botando defeito na minha interação. Não estou. Estou gostando dela. Não estou. Não é bom a gente ficar olhando e rir dos outros? Eu ri de você, tá sendo injusto. Tem que apertar o torno com o pé. Já tem coordenação ainda de apertar com o pé. Nossa, mas que meleca que você faz. Que a massa está fazendo aqui. Você tinha que chamar a massa para fazer isso. Aqui, mas tá tão meu cantando igual que Você está com a impressão de que você está com vontade de segurar. Você não vai. Olha, não é segurar, é só para ele poder não enxergar. Gente, olha, Jean, muito obrigada. Obrigado Foi pela ótimo, oportunidade, parabéns. viu? Foi um ótimo aluno, né, seu José? Foi ótimo. Muito obrigada. Você também foi. Obrigada. Deus abençoe, Senhor, cada dia mais. Muito obrigada por nos receber aqui. Beijo pra você, então a gente se encontra no próximo. Até lá. Amém, obrigada, querido. Gente, antes, quando a gente passou a primeira parte, ele disse, não sei se vocês prestaram atenção, ele disse, e eu vi, né, que o vaso maior, ele tem que ser feito em etapas. Não é? Ele não consegue fazer um vaso muito grande, ele vai quebrar. Então, nós temos que aprender tanto. Muitas vezes nós queremos ser algo, que Deus faça algo rápido na nossa vida. Deus, eu quero que o meu ministério flua, eu quero que o Senhor faça essa obra rápido na minha vida. E Deus vai falar para você, filho, quanto maior eu tenho para você, mais devagar tem que ser. Quanto maior é o que eu tenho para você, o processo é mais demorado. Que tipo de vaso você quer ser? Existem vasos para todo tipo, né? A gente pode utilizar igual ali. O Jean fez um que parecia uma fruteira. Eu já fiz um que tinha uma boca mais estreita. Podia ser uma botija para jogar água. Pode ser um vaso para pôr flores.
Você pode fazer vasos de várias formas, mas quem decide isso é o oleiro. Aleluia. Por isso você precisa entender e se render. Se render ao oleiro, para que ele faça de você o vaso que ele quer fazer, para ser usado da maneira como ele quer usar, quando, como e onde ele quer usar. E algo que me marcou também foi, vocês viram ali as meninas fazendo a ministração com a dança e jogando o poste. Teve um que estava duro, você viu, ele pulou lá em cima, picou, depois desceu. Depois que o vaso está pronto, ele vai para o forno. Aí ele não é mais molinho. Aí ele fica duro. Ele fica rígido. Pronto para ser usado. O que a gente pode aprender com isso? Depois que Deus nos molda do jeito que Ele quer nos moldar, normalmente, não é nem depois assim, né? Porque não é uma ordem certa das coisas de Deus, não são os processos misturados. Nós passamos sim por muitas lutas, passamos por problemas, passamos por desafios, perseguições. Seja em casa, às vezes a gente fala, nossa gente, dentro de casa minha mãe me fala tantas coisas. As pessoas que mais nós amamos são as vezes que mais nos ferem. Mas se nós já estamos forjados por Deus, nós já passamos pelo fogo, já temos sido queimados e nos tornamos esse vaso, não é qualquer coisinha que nos quebra. Uma coisa é o Senhor nos moldar, outra coisa é você ser aquele vaso que... Qualquer coisinha você está rachado. Qualquer palavra diferente você está quebrado. Depois que você é moldado pelo Espírito Santo, passa pelo fogo, que ele não quebra facilmente. É um vaso rígido. É um vaso pronto. Ó, pronto, pau para toda obra. Não é? Não é aquele vaso de cristal, não. A Bíblia não nos comparou a um vaso de cristal. Você já viu um vaso de cristal? A gente pega nele assim, com todo cuidado, porque se encostar em qualquer lugar, quebra. Uma taça de vidro, não precisa nem ser cristal legítimo, ela quebra à toa. Você esbarra ela na torneira da pia lavando, pronto, quebrou. O vaso de barro não. O vaso de barro aguenta. O vaso de barro aguenta a tribulação. Ele aguenta a perseguição. Ele aguenta as palavrinhas que vêm contra nós. Fala assim, é Satanás. Você quer usar fulano, beltrano contra mim? O problema é seu. Que eu sou um vaso de barro forjado no fogo. E não é qualquer coisinha que vai me quebrar, me destruir, me desanimar. Não, querido. Muitas vezes você está com o seu ministério desanimado. Você está desanimado de ler a Bíblia, como falamos ontem, de buscar a Deus, pelas decepções, pelas lutas, todos nos relacionamentos. Decepção com o líder. Eu era de uma igreja que o pastor caiu em adultério. Quantas vezes acontece isso? E infelizmente não vai parar. Porque onde há o homem tem se deixado ser alimento de Satanás. É o pó que tem se deixado ler a Bíblia, sabe a Bíblia, mas não pratica. É um homem louco que se olha no espelho e não sabe mais como é o seu rosto, que falamos ontem. Por isso nós precisamos nos alimentar da palavra, nos lavar com a palavra, para sermos esse vaso moldado, forjado pelo